Quem tem uma carta de amigo não conhece a solidão, nunca estará sozinho, é um alá do coração. Que projeto maravilhoso esse Carta de Amigos com os amigos Dorivan, João Bolo e Chiquinho Chocolate, não é verdade? Concebidas dos bailes da vida, do amor à canção. Os católicos celebraram ontem o dia de São José, o São José Operário, que é inclusive o padroeiro da cidade de Palmas. O Coisa Nossa desse domingo pretende homenagear esses operários das letras, como o escritor Otávio Barros, que nos deixou essa semana, operários da construção, como o pedreiro Augusto, um baiano, que foi considerado o pedreiro de Dom Alando, que ergueu cerca de 200 casas e escolas aí em Porto Nacional e região de Itaquaruçu, Suzão, Chupé, e ainda o cineasta Hélio Brito, um operário do cinema no Tocantins com mais de 40 anos de trabalho no setor. O Coisa Nossa está começando. O Coisa Nossa deste domingo traz aqui um personagem ilustre do estado do Tocantins, talvez o maior cineasta que o estado já produziu. É o cineasta Hélio Brito. Conheci o Hélio Brito quando ele ainda estava ali em Goiânia, no Cineclube Antônio das Mortes. Bom dia, Hélio. Bom dia, Luiz Armando. Obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa. A gente conversava aqui sobre essa questão do uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Você tem 40 anos aí, desde 83, produzindo. Esse axioma, ele funciona, Hélio? Olha, funciona em partes. Tem que ter cuidado com ele, né? Hoje está muito fácil qualquer pessoa fazer um produto audiovisual, porque o celular hoje tem uma câmera muito boa, um áudio bom. Então a pessoa pode colocar um celular na sua frente e fazer alguma coisa. Mas quando o Glauber Rocha, que foi quem cunhou esse axioma, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ele na verdade faltou dizer que alguém para fazer uma obra de arte mesmo, com expressividade e tal, e com linguagem, né, com técnica, na verdade, tem que ter uma bagagem, tem que ter um background, né, da história do cinema, das linguagens, das estéticas do cinema. Há um princípio, né? Ou seja, qualquer produção, qualquer trabalho que você construa, ele tem uma ideia, né? Tem uma lição, né? Tem um princípio, né? Ou seja, ele quer transmitir algo, né? Sim. Mas as redes sociais, por exemplo, hoje as pessoas não se preocupam muito mais com isso, ou seja, produz aí uma imagem e vai jogando na internet sem analisar o que é aquilo, que sentido aquilo tem. Isso. O YouTube popularizou muito o vídeo e as pessoas produzem de tudo. E acaba aparecendo coisas interessantes, mesmo faltando esse estudo, esse conhecimento técnico, acaba aparecendo coisas interessantes. Mas nada substitui, Luiz Armando, o estudo, o conhecimento, a história, né? Você tem que conhecer a história. Você está fazendo Bernardo Sayão, que foi um grande homem aí no brasileiro, um grande brasileiro, né? Você fez o Cadê Porfírio, né? Que é sobre aquele revolucionário aí do século passado aí, que saiu lá famoso das trompas, né? E foi pro Bico do Papagaio. Você fez um documentário sobre as revoltas aí de Boa Vista, né? Sim. Então, assim, essa preocupação histórica sua, tem algum sentido nisso? Alguma orientação, no seu cinema? Tem sim. O meu cinema está dividido em produções de ficção e documentários. É meio a meio. Eu tenho 14 obras prontas hoje e metade é ficção, metade é documentários. E os documentários eu me preocupo realmente, eu tenho uma preferência por personagens mesmo, né? Como você disse, eu fiz sobre o Padre João da Boa Vista, de Tocantinópolis, o Zé Porfírio e agora o Bernardo Sayão, né? Eu estudei um pouco de história, na universidade eu fazia história, na UFG, no ICHL. Você também estudou no ICHL, né? E
Acabei não terminando o curso, porque me envolvi com o cinema, e aí eu fiquei bebendo nas fontes e larguei um pouco do curso. Mas eu tenho um pouco dessa formação histórica, então me leva para esse lado, né? O documentário, o trabalho seu sobre o Dr. Gilberto, né? Lá que ele era de cor nacional, né? Isso. E morou muito tempo em Gurupi, e me chamou a atenção. Um grande médico, né? Um homem que ajudava muitos pobres e que teve uma vida trágica, não é, Hélio? Olha, na verdade é um projeto que eu nunca consegui realizar, o Dr. Gilberto. Até ganhei o edital, ganhamos o edital aí em 2011, aliás, 2013, por aí. Aquele edital do governo que não foi pago, né? Nós ganhamos, nosso grupo ganhou para fazer um documentário sobre o Dr. Gilberto. Olha, e a lição que ele traz para o mundo atual, Luiz Armando, por exemplo, é o desapego ao dinheiro. A medicina é uma fábrica de ganhar dinheiro. As pessoas falam que quer ser rico, vai fazer medicina, vai ser médico, vai explorar o medo da morte, vai explorar a desgraça alheia e tal, né? E o Dr. Gilberto era contra isso. Ele trabalhava muito de graça, cobrava dos ricos e fazia de graça para os pobres, né? Até em Porto ainda, eu ouvi uma história que ele, às vezes, a secretária recebia a consulta e lá dentro ele especulava com a pessoa, mas aí, como é que está a vida? Doutor, vim de umas galinhas para pagar a consulta e tal. Aí ele pegava e devolvia o dinheiro para a pessoa, sabe? Foi por isso que a família disse, olha, você não vai dar certo aqui em Porto, não. Você vai ter que sair daqui, porque aqui você não vai ganhar dinheiro, não. Sabe? E aí mandaram ele para Gurupi. Só que em Gurupi continuou a mesma coisa, né? A vida de familiar, pessoal, sim, perdeu o filho de forma muito trágica, né? E aí ele não suportou aquilo ali, porque ele não conseguiu salvar o filho dele no hospital, né? E aí se suicidou. E o Dr. Gilberto, é fantástica a história dele, porque um jovem, um garoto pobre de Porto Nacional, passou para medicina na melhor faculdade de medicina do Brasil na época, que era a Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ, né? Voltando àquela questão de Boa Vista, né? Por que você acha que ocorreram aquelas revoltas? Por que ocorreu aquela revolução tão assim demorada, né? Que Boa Vista, para quem não sabe, hoje é Tocantinópolis. Sim. Tocantinópolis, Boa Vista, naquela época, era a cidade mais importante dessa região do Brasil. Ainda não havia Belém-Brasília, né? Então tudo era muito longe, né? Então a Boa Vista chegou a ser, na verdade, a terceira maior cidade de Goiás. Só perdia para a capital, Vila Boa, e Catalão. Em terceiro lugar era Boa Vista, né? E era muito isolada. O padre João, quando foi eleito deputado, né, para ir para Goiás Velho, para assumir o mandato, ele desceu o Rio Tocantins até Belém, de Belém pegou um navio até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pegou um trem até Guarapari, acho que é isso, o Araguari, em Minas Gerais, e depois veio a cavalo até Goiás Velho. Então demorou 2 meses de viagem para chegar até Goiás Velho. Hoje você faz de Tocantinópolis a Goiás Velho, você faz num dia, né? Em menos de um dia, né? Então por isso, porque era isolado, então assim, o Estado não tinha muita influência, muito poder naquela região. Então aí mandava o coronelismo, né? E o padre João era um coronel político. Isso provocou revoltas Aí entrou em choque com outras pessoas que vinham do Maranhão, por exemplo, de Grajaú e tal, né? E para Tocantinópolis, para Boa Vista, e aí às vezes vinham com outras ideias, cabeça mais arejada, republicanos, né? Então já existia esse conflito entre os conservadores e os ditos progressistas. Isso, na época ainda era os ecos da monarquia e da proclamação da República, né? Os monarquistas e os republicanos. Né? Agora, causou muito transtorno na região essa revolta de Boa Vista, não é? Você faria alguma comparação dessa revolta com a guerrilha do Araguaia? Não vejo semelhanças, não. Semelhanças tem a do Zé Porfírio, né? Aí sim, tem semelhança com a do Araguaia. Até dizem que a do Zé Porfírio inspirou a do Araguaia, né? Muita gente que foi lutar no Araguaia meio que era inspirado naquele movimento de trombas. O Zé Porfírio, na verdade, ele morava aqui na região do Tocantins, aqui perto de Pedro Afonso. Na verdade, perto de Rio Sono, ou mais ainda, perto de um lugar que hoje se chama Brejo Fundo, que é uma cidadezinha que fica entre
Rio Sono e Novo Acordo, por ali assim, sabe? Ele morava por ali. Aí, no começo dos anos 50, no final dos 40, se mudou para Trombas, né? Porque o Bernardo Saião já estava vindo com a estrada de Séries chegou a ser para cá. deputado, não chegou? Chegou e foi cassado, né, em 64. Que avaliação você faz dessas leis aí, da lei Paulo Gustavo, da lei Aldir Blanc? Nos anos 90 houve um apagão, né? Assim, acabou a Embrafilme, o Ministério da Cultura perdeu força, então assim a produção cultural no Brasil veio quase que a zero. Com a vinda do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso, aí a criação da Lei Rouanet começou a voltar, né? Depois, nos anos 2000, de 2000 e pouco, 2004, até meados de 2015, por ali, teve o Doc TV, né, que foi um projeto que lançou muitos documentários de todo o Brasil. Aliás, foi o projeto mais importante, Luiz Armando, porque fez com que muitos cineastas do interior do Brasil desengavetassem seus projetos, porque até então... Só Você teve trabalho desse aí veiculados em TVs nacionais, não foi? Isso, até graças ao Doc TV, o Cadê Profiro, né? O Tocantins Rio Afogado, que eu fiz junto com o João Luiz Neiva, né? Que é de Porto Nacional também, e depois o Ligeiramente Grávidas, uma transa brasiliana, que é um filme sobre gravidez na adolescência. Foram graças ao Doc TV, mas nos últimos 5 anos caiu muito. O Ministério da Cultura praticamente perdeu relevância, os editais foram congelados, e aí tivemos a sorte da Lei Aldir Blanc, né, que realmente veio e deu uma injeção de ânimo em todo o mundo, em todo o Brasil, em todas as áreas, né, e agora, como você falou, a Lei Paulo Gustavo, que é a nossa esperança de recursos para as artes e principalmente para o audiovisual. Velho, para frente agora, você tem algum projeto que você está pretendendo fazer esse ano de 2022? Olha, eu estou focado na série sobre o Bernardo Saião, né? É uma série, eu ganhei um edital nacional para fazer uma série de 5 capítulos de 26 minutos cada um, contando toda a história do Bernardo Saião. E é uma história fantástica do Bernardo Saião. E aí nós gravamos do Rio de Janeiro até Belém, né? Passando por Brasília, por Goiânia, por Séries, por aqui, Imperatriz, Estreito, né? E aí estamos na fase de edição. Estamos editando já o 3º episódio e queremos em maio estar com os 6 episódios, os 5 episódios já prontos para serem entregues para a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Velho, o Bernardo Saião, pelo que a gente entende, muito que ele fez foi do esforço pessoal dele mesmo, né? Parece Exatamente. Que ele começou praticamente sozinho aquela coisa, né? Luiz Armando, quando o JK foi eleito presidente do Brasil, o Bernardo Saião já tinha feito a Belém Brasília, que se chamava Transbrasiliana, de Anápolis até Barrolândia. Porque o projeto, desde sempre, era vir com a rodovia até Miracema, em Tocantins, e daí seria hidrovia, né? Então, o Bernardo Saião trouxe até Barrolândia. De Barrolândia ele já ia cortar em direção a Miracema. Foi quando o JK entrou na presidência e aí mudou o plano, né? De ligar por terra, cortando a Mas floresta. JK veio a Barrolândia Veio. Para um evento dessa Belém Brasília. Exatamente. Contam que foi em Barrolândia que o JK perguntou: Saião, você acha que em 1 ano a gente consegue vencer a floresta e chegar até Belém? Todo mundo disse: presidente, impossível. E o Saião disse: é possível. É possível. E aí foram e fizeram em 1 ano. Só que ele morreu antes, né? Faltando 15 dias para terminar a estrada. Foi contrator? Ele morreu. Um galho muito grande caiu sobre ele. Esse ano você termina mais esse ciclo? Sim, termino. O Bernardo Saião, ele tem uma história muito forte também em Goiás, né? Tocantins também, mas em Goiás, Goiânia e Brasília, ele é mais conhecido, porque ele fundou a colônia de Séries, né? Que deu origem a Séries, e com isso ele veio abrindo a estrada de Anápolis, passando por Séries, Uraçu, Porangatu, e veio até
Barrolândia. E como você disse, praticamente por conta própria. Ele só teve autorização para fazer, Luiz Armando, de Anápolis até Séries. Você teve aqui o Hélio. O Hélio, muito obrigado, Hélio, por sua participação aqui. Por Eu que agradeço. Despender seu tempo aqui. Importante para a gente, você é importante para o Estado e acrescenta demais a gente aqui nesse nosso Coisa Nossa. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sucesso no programa. E obrigado a todos. A gente volta já já, não saia daí.